Queridos, confesso, estava com saudade de todos vocês, retornando de férias, né? E é bem interessante, né? Eu morava onde os paulistas ou paulistanos tiravam férias, e agora os meus parentes do Nordeste é que vieram aqui para casa e eles ficaram impressionados com o frio, porque lá 23 graus é sobretudo, o pessoal. E quando eles encararam aqui 10 graus, eu disse, meu Deus, não dá nem para dormir, o que é que você faz? Eu disse, ora, né? E tiveram alguns momentos de oração na madrugada. Então, para os meus parentes que estão ouvindo essa pregação, que Deus os abençoe e dê uma noite mais quente do que a nossa. Queridos, estamos aqui fazendo uma série de exposições bíblicas, né? No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de João. Por isso, eu vou pedir para que você possa abrir ou acessar a sua Bíblia, em João capítulo 5, do verso 19 ao 29. Vou utilizar o versículo 1 até o 18 apenas como uma introdução ou nomeá-lo dentro dessa exposição. Apesar de 10 versículos, também não temos tempo para fazer uma exposição verso a verso, mas vamos dividir em 3 blocos e de uma maneira panorâmica, usado pelo Espírito Santo, apesar de nós com grande expectativa de ouvir a própria voz de Deus. Então, veja o que diz em João capítulo 5, do verso 19 até o verso 29. Então Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. As maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão uma voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão uma voz dele e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Querido Deus e Pai, ouvimos a tua palavra e estamos perplexos, ó Deus, com uma capacidade com que o Senhor tem de nos surpreender a cada leitura ou releitura. O Senhor tem guiado a tua igreja ao longo dos séculos, por meio da palavra, no poder do Espírito Santo. E suplicamos, ó Deus, fala conosco apesar de nós, que possamos entender o que o Senhor quer de nós, que possamos ter disposição, ó Deus, para agir em obediência e, acima de tudo, que tudo seja para o louvor, para a honra e adoração do seu tão maravilhoso nome. É o que rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, praticamente há 3 semanas atrás, falando aqui à igreja, falei que o mundo estava dividido. Até então, o nosso juiz da Suprema Corte não tinha nem sido sancionado. E hoje o mundo já está diferente. E você percebe que, maior que seja a nossa ansiedade, não muda
1 centímetro o curso da nossa própria vida. Ou seja, isso deve nos encorajar a buscar no Senhor a esperança e o consolo que devemos ter. Hoje estamos no meio do Dia dos Pais. E é bem interessante que dizem que esse primeiro dia foi instituído até por Nabucodonosor, pelo seu filho, que fez a estátua em homenagem ao seu pai. Na América do Norte, o dia é justamente celebrado porque filhas que foram criadas pelo pai, porque a mãe tinha falecido, ele criou honrosamente 5 filhos. E aí, em homenagem a esse homem, que apesar da ausência da sua esposa criou seus filhos, se criou o Dia dos Pais. Na Europa e no Brasil, quiseram fazer uma ligação inicialmente com o dia do José, ou Santo José, ou o pai adotivo do próprio Jesus Cristo. É bem interessante que se fala muito pouco de José nas Escrituras, mas quando lembram de Jesus no primeiro momento, dizem, não é esse o filho de José o carpinteiro? Ou seja, amados irmãos, no início do ministério de Cristo, o próprio Jesus era reconhecido por causa dos atos do seu próprio pai aqui na terra. Veja que curioso, não é mesmo? E aqui, amados irmãos, quero trazer apesar da exposição, mas quero trazer algumas reflexões e aplicações para os pais. E aí você pode dizer assim, eita, mais homenagem, já não basta tanta bola hoje de manhã, já não basta tanto estouro, gritaria. Mas, como diz o grande pregador Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, o pastor deve ter 2 coisas debaixo do braço. Do lado, o jornal da atualidade, e do outro lado, a Bíblia. Ou seja, a pregação é trazer justamente o ensino da palavra de Deus e aplicá-la ao coração do homem na realidade que ele vive. É por isso que muitas vezes ouvimos algumas pregações e alguém faz assim, foi um bom estudo, mas que Deus me ajude a entender como é que eu vou aplicar isso na minha vida. Outros falam tanto da sua própria vida que dizem assim, rapaz, eu fiquei desafiado, mas cadê a Bíblia? Ou seja, amados irmãos, falar e pregar é justamente revelar Cristo ao mundo diante das nossas dores profundas e ausências. Por isso, ao lermos aqui as Escrituras, vamos perceber já de cara que esse próprio Cristo vai ao nosso encontro. Em João capítulo 5, que é o início desse escopo, vamos perceber que Jesus Cristo vai num tanque onde havia ou uma lenda ou uma história em que o anjo tocava naquele poço e a primeira pessoa que chegasse no poço e se banhasse seria curada. Havia um homem que estava ali há 38 anos esperando esse milagre. Ele dizia que quando o anjo tocava, por causa da sua limitação, ele não chegava a tempo e outro entrava. Jesus Cristo vai dentro desse ambiente místico e encontra o seu e pergunta se ele quer ser curado. E de uma maneira súbita, miraculosa e poderosa e soberana, o Senhor manda que aquele homem se levante, pegue o seu leito e vá para casa. Ou seja, já aprendemos aqui que o nosso próprio Cristo, Ele é que vai ao nosso encontro, Ele que nos encontrou diante das nossas superstições. Ou seja, muitas vezes como homens, depositamos em algum milagre, em algum misticismo, ou até em alguns dados econômicos, em algumas planilhas de contabilidade, em alguns recursos e capacidades a nossa própria sorte. Não é mesmo? Ah, irmãos, quantos homens, e aí? Você chega numa empresa, entra como nível de técnico e diz que para assumir a gerência tem que fazer um curso superior, aí você faz. Aí quando conclui o curso superior que você apresenta, não, agora você tem que ter uma pós-graduação. Aí a pessoa vai, faz uma pós-graduação, quando se apresenta, não, agora você também tem que ser fluente também no inglês. Aí a pessoa começa a estudar e diz, e nada de orar, mas depositando no tanque de Betesda dele, ou seja, na sua capacitação, o seu recurso. E quando menos espera, ele está com o mestrado, nenhum problema contra os Ubers, mas dirigindo pela cidade de São Paulo.
Ou seja, amados irmãos, quantos de nós já se preparou para uma função e para um cargo, e quando achava que estava conseguindo, alguém entrou na frente e pegou? Se você perceber, o nível de desemprego em São Paulo está chegando em níveis que deixa qualquer um perplexo. Uma cidade que era tão pujante em anos anteriores, agora se você procura, o que sobra é uma carpintaria para quem tem 10 anos de experiência. Ou seja, nem para aqueles que estão começando o seu curso no YouTube, tem vaga. E é extremamente desafiador. E quantos empresários no nosso meio depositam no recurso, na próxima venda ou na próxima vitrine, muda tudo, bota roupa então, já do verão, faz um saldão desse casaco e nada muda. Ou seja, muitos de nós estamos vivendo como aquele que está no tanque, colocando a nossa esperança em algum anjo que vai tocar alguma água, seja do nosso orçamento, seja da nossa condição econômica. Seja no amanhecer da manhã, esperando algo melhor. Eu sei, irmão, o quanto é constrangedor justamente contigo, mas é essa leveza que o Evangelho de João nos traz. Um Deus que faz nova todas as coisas. Depositamos no Senhor e devemos depositar nele as nossas expectativas. Mas muitas vezes estamos paralisados pelo pecado e colocando expectativas em fábulas, misticismo ou na nossa própria capacidade. E aí, como estou falando de paz, para você, o quanto é o encarregado de trazer a manutenção do lar, coloca na sua própria força e no seu desempenho e diz assim, não, comigo não vai acontecer nunca. Esse negócio de desempregado é para fulano, mas para mim que sou preparado, nunca. Passe a primeira experiência. Aí você vai perceber, Senhor, se não fosse a tua força. E até para você que nos acompanha como funcionário público, os juízes lá na Venezuela estavam, há 20 anos atrás, tranquilos. Hoje, o salário de um juiz que está afugentado ou vivendo como imigrante nos Estados Unidos por causa da perseguição do governo venezuelano, se fosse comparar o seu salário, eles ganham $5. Ou seja, juízes, alguém que estava com todo o Estado o protegendo, está agora com a família nos Estados Unidos, servindo como marceneiro, e se fosse converter o seu salário, apenas um poder aquisitivo de $5. Até em relação a mim, amados irmãos, e vários dos meus colegas militares, que colocavam e batiam no peito, não, nós somos estáveis. Os irmãos até podem perceber e consultar, enquanto a própria inflação está acima de 8%, esses vaidosos militares e generais tiveram apenas reajuste em 2 anos de 3%. Ou seja, o poder aquisitivo ao longo dos últimos 10 anos, mesmo dentro daqueles que julgavam imbatíveis ou inatingíveis pelo problema econômico, tem seu poder de compra reduzido nos últimos 5 anos para 5%, para 50% da sua renda. Você percebe que o mundo aí fora está sendo atingido? Por que eu estou contando isso, amados irmãos? A pessoa que está ao seu lado, o aposentado que está ao seu lado, o funcionário público, o empresário, todos nós estamos cercados de grandes vozes. E muitas vezes, como pais, queremos mostrar amor por meio do recurso, mas não vamos conseguir. E mesmo aquele que tem recurso, amados irmãos, mais do que qualquer recurso ou de satisfação que um pai pode dar para a sua família, é a presença e não o presente. Para que você possa ter uma ideia, as estatísticas nos mostram que um pai que está casado e vive dentro de casa, mas é ausente por causa do trabalho, tem mais risco de desenvolver depressão nos seus filhos do que um pai alcoólatra. Ou seja, estamos vivendo num mundo onde os filhos são órfãos de pais presentes. Percebe? Ou seja, os homens se enganaram com o diabo dizendo, transforma essas pedras em pães.
E sabe o que é que os homens estão procurando? Transformar pedras em pães. Em vez de procurar na palavra de Deus que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não nos enganemos, irmãos. O nosso sustento sempre veio e está vindo e virá do Senhor. Louvado seja o Senhor. Dentro dessa perspectiva, você pode dizer, olha, eu gostaria de trazer um personagem. Quem sabe um pai que fez tudo diferente nas Escrituras. Quem sabe um grande herói bíblico. Mas se olharmos para as Escrituras, personagens como Davi ou alguns profetas tiveram a família arruinada. Mas isso não fizeram recuar. Ou seja, a própria estatística mostra que o pai ausente hoje faz com que o filho se torne um delinquente ou um deprimido, se for dentro de casa. Vamos olhar para as Escrituras e não é diferente. Então, em qual pai se espelhar? E aí, ao lermos as Escrituras, vamos perceber a generosidade e o amor do nosso Pai Celestial. E como tema do próprio sermão, o pai ama o filho, e isso muda tudo. Ou seja, o Pai Celestial ama o filho, e isto muda tudo. Você vai perceber que esse amor do Pai pelo Filho, pelo próprio Cristo, repercute em nós maravilhas de vida. E aí, destaquei 3 delas. Primeiro, o Pai ama o Filho, e isso transborda em consolo e vida. Do verso 19 até o verso 21, vamos perceber esse relacionamento. Então Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E as maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Enquanto o mundo aí fora mostra que estamos vivendo uma paternidade com ausência, quando olhamos para a relação dentro da Trindade, o próprio Pai se revela completamente ao Filho. E a única coisa que o Filho quer é fazer a missão do Pai. Ah, que balé maravilhoso, ao olharmos tamanha harmonia entre o Pai e o Filho. Ao ponto, amados irmãos, que não há discussão, porque alguns começavam a dizer, será que ele realmente é Deus? Ele se julga igual a Deus? Não, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. E para mostrar isso, no verso 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ou seja, a mesma capacidade que o Pai tem é dada ao Filho, e o Filho faz para o louvor da glória do Pai. Ou seja, a ideia de vivificar aqui não é apenas de trazer uma vida momentânea, é o despertar de uma vida espiritual. Não é apenas uma mudança de consciência, é colocar o próprio Espírito de Deus movendo em nós, apesar de nós. Amados irmãos, isso é sobrenatural, fantástico, esplendoroso. O próprio Espírito Santo de Deus age em nós com gemidos inexprimíveis. Isso mesmo, não vou repeti-lo. Você percebe? Alguns começam a dizer, é indizível, se pudesse falarmos assim. Nós não sabemos como orar, mas Ele intercede por nós. Nós não sabemos como amar, mas Ele inclina os nossos corações. Veja que coisa maravilhosa. Não teríamos força para estar aqui essa noite, mas Ele tem sido a nossa força. Por isso, amados irmãos, Ele nos vivificou, nos dando uma vida e uma vida em abundância. Não tenha expectativa no seu trabalho, não ofereça grandes expectativas na sua carreira, na sua condição econômica. Olha,
você está aqui e isto é um milagre, porque o Pai ama o Filho e isto muda tudo. Você pode ser o homem mais precavido, mas ao sair daqui para São Paulo, se prepare. Quantas freadas a pessoa de trás faz e não bate no seu carro? Eu me lembro quando estávamos indo para Maceió, com férias com a família, fiz a contabilidade, vai dar tudo certo, vou ficar no Herbi e vamos ficar perto da orla, vai ser maravilhoso, águas quentinhas, irmãos, maravilhoso. Você olha à noite, entardecer lá em Maceió, é azulzinho, faz aquelas piscinas naturais, uma temperatura a 32 graus, dá para tomar banho à noite, que maravilha. Mas ao estacionar o carro, para tirar foto do pôr do sol, um daqueles carros que carregam carroças de praia, essa carroça se desprende e bate atrás do meu carro. Bah! Eu digo, meu Deus do céu. Tudo que foi planejado foi embora. Se não fosse a capacidade maker da minha esposa, de pegar alguns crepes, de pegar algumas fitas e reconstituir alguma coisa do carro e a gente poder voltar para Recife. Mas curtimos. O que eu quero dizer para os irmãos? Que mesmo em um ambiente familiar e de descontração, algumas coisas podem sair do previsto e acontecer um imprevisto, mas o Senhor está por nós. E isso muda tudo. Por isso, ao entendermos que o pai ama o filho e se relaciona com o filho, e veja, esse relacionamento não tem um fim em si mesmo, e poderia tê-lo. Mas ele disse, isso acontece para que vocês fiquem maravilhados. Veja que Deus amoroso, eu me relaciono com o Pai, o Cristo falando, para que vocês fiquem maravilhados com tamanho amor, afinidade e compartilhamento que há entre o Pai e o Filho. Por isso o próprio Romanos capítulo 4, verso 17, como está escrito, por amor, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse vivificar é justamente alguém que faz aquele estralar de dedo e aquilo que não existe passa a existir. Não é alguém que tempera ou usa o resto de ontem, de um salpicão, de um ano novo. O próprio Senhor, quando diz que nos vivificou, Ele fez tudo isso do zero, do nada, para mostrar que do início, no meio, ao fim, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Ao seu louvor, a glória, para todo sempre. Amém. Ele nos vivificou. E dessa maneira, amados irmãos, somos encorajados a perceber, o Pai ama o Filho e isso muda tudo. Isso muda tudo porque do verso 22 ao verso 24, temos uma outra característica desse relacionamento, que nos aprisiona em amor. O Pai ama o Filho, ao ponto do Filho julgar ao mundo com autoridade e não com tirania. Do verso 22, nos diz assim, de João capítulo 5, e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, verso 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui ele retoma dizendo, olha, aquele que ouve a minha voz já foi vivificado. Mas como ele é gracioso, é graça por graça, ele não só nos vivificou, e aí é como se ele colocássemos de pé. Nós, todos, de pé, vamos comparecer diante do tribunal. É como se você estivesse na UTI e o próprio Senhor fosse te curar, e agora, saudável, o juiz diz assim, sim, agora que você está saudável, agora você vai depor, tá? Agora que você está saudável, você está pronto para receber sua sentença.
Veja que os juízes aí, atualmente, nem esperam alguém ficar melhor, né? Já mandam um oficial de justiça no próprio hospital. Não, vai, aproveita lá. E assim, quando ele der a primeira entrevista, você já dá a intimação. Não é verdade? Eu quero dizer para os irmãos, a apresentação aqui, porque o pai ama o filho, o próprio Senhor nos mostra um juiz que agora a gente é colocado de pé, mas em vez de nos julgar e nos condenar, ele diz: filho, faz o que te apraz. E o filho responde: mas o que me apraz é fazer a sua missão, a sua vontade. E nessa perspectiva de olhar para o mundo e dizer: vocês não entram em juízos porque ouviram a minha voz, o próprio Senhor derrama sobre ele e sobre as suas pisaduras uma realidade para morrer a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. Ele se levanta diante desse julgamento e olha para o pai e diz assim: já está pago. Eu os amo. E porque o filho nos amou, o pai nos ama. Porque ama o filho. Entende isso? Você compreende que somos amados de tabela e isso é glorioso. Para quem tem criança sabe o que é isso. Quer ganhar o coração do presbítero Anselmo? Dê um doce para a netinha Sara. Comece assim aos poucos. Depois comece com os filhos. Não é verdade? Alguns dizem que se você quer adoçar a boca de um pai, comece adoçando a boca dos seus filhos. Amados, se aqueles que tratam com carinho os nossos filhos têm de nós compaixão, imagina o próprio Cristo nos amando. Porventura o Pai não nos olha com compaixão, com misericórdia, e ao olhar para o Filho, ele declara: está pago, nenhuma condenação há, porque eu paguei. Pai, eu entreguei a minha vida por eles. Na oração sacerdotal tão linda, o Senhor olha e ora ao Pai por nós. E aí, ele ora de uma maneira tão fervorosa, diz: eu não oro apenas por esses, mas por aqueles que virão a crer em mim, que tu me enviastes. Ele está orando por todos nós, pelo pastor Jonas, pela igreja presbiteriana Maranata. Ou seja, o Senhor está orando, é por você, João, que mesmo sem o Pai, tem o Pai eterno. Porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele é o nosso Pai eterno. Independente das circunstâncias que você foi criado, independente da ausência do seu próprio pai físico, o nosso Pai nos ama porque o seu Filho nos amou. E se o seu Filho se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais agora, e esperamos do nosso Pai Celestial, naquele último dia: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado. Nos dias dos pais, devemos lembrar desse Pai eterno, que olha para o Filho de Deus, como aquele que sofreu a nossa morte e sofreu o nosso juízo para que possamos ter vida. E porque o Pai ama o Filho, vamos perceber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como vemos em Romanos capítulo 8, verso 1. Porque o Pai ama o Filho, vamos perceber em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Esse aí você pode colocar, viu? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você percebe o que o Filho fez? Ele carregou sobre nós o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz. Diante de tantas vozes, de tantos boletos, preocupações, aspirações, aquilo que tira o sono de muitas pessoas,
Alguns até podem dizer, pastor, se eu ganhasse mais 3.000, seria suficiente. Pastor, se eu faturasse mais 100.000 na minha loja, aí eu estaria bem. Você vai faturar 100.000 a mais, ganhar 3.000 a mais, mas o vazio que você sente dentro do seu coração não vai sair se você não compreender que a dívida maior que você tem já foi paga em Cristo Jesus. Está paga. Vinde, benditos do meu Pai. E isso ninguém pode trazer, a não ser o próprio Espírito Santo, quem manda em nossos corações, que aquilo que estou dizendo vem do próprio Deus. Pois o Espírito que habita em nós, queime nossos próprios corações, dizendo, eu sou dele e ele é meu. Aleluia. Por isso, quando olhamos para esse texto e vemos que o Pai ama o Filho, e isto muda tudo, entramos na última parte do sermão. Do verso 25 ao verso 29, o que isso muda? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Preste bem atenção, porque o Pai ama o Filho, e isso muda tudo. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu não sei qual é a sua crença que está nos acompanhando aí na internet. Aqui, pelo menos, todos os rostinhos são familiares. Mas muitos acreditam que ouvir a voz de Deus é apenas coisa para crente. Mas eu quero dizer que, no último dia, todos ouvirão a voz de Deus. E aí, como você tem respondido hoje, vai mudar completamente como você ouvirá naquele dia. Veja o que diz o verso 25. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar. Porque é o Filho do homem, ou seja, ele é o prometido de Deus, de Daniel. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E isso é uma realidade. No verso 29 diz, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Assim como é tão certo que ele nos vivificou, assim como é tão claro que ele pagou a nossa dívida, é extremamente poderoso reconhecer que ele é soberano sobre o julgamento do mundo. Ou seja, o nosso Deus como Pai, nele há amor e justiça. O nosso Deus como Pai, olhamos para ele, papai, ele me ama, mas também me orienta. E devemos compreender, amados irmãos, que o Senhor há de julgar todas as coisas, a começar por nós, pela sua própria igreja. Por isso devemos nos comportar mais como aqueles que vão prestar contas, e não como aqueles que estão participando de uma festa ou de uma rave. Vamos beber até cair. Na verdade, papai vai chegar. E como você tem se comportado dentro de casa. Essa é a ideia. Por isso, amados irmãos, não devemos perder jamais o santo temor. Podemos estar quase sem forças para vir à igreja, mas tudo o que fizermos, prestaremos conta ao Senhor. E Ele olha para nós, no nosso íntimo, quando estamos sozinhos. Os nossos pensamentos Ele sonda. As nossas petições Ele conhece antes que chegue à boca. As nossas provocações e intenções, Ele sabe o que há em nossos corações. Mas mesmo que você seja a pessoa que se julga a mais incapaz, eu quero dizer para o Senhor que essa é a especialidade dele. Quando a gente percebe que a gente é fraco, reconhece então que a sua força, que a nossa força vem dele. Da maneira quando a gente começa a dizer assim, pastor, não tenho condições mais nenhuma de dar mais um passo. É porque esse fardo que você está carregando não é o dele, é o seu. E ele pede para que a gente possa lançar fora o nosso fardo e abraçar com gratidão e disposição. O jugo dele é leve e suave. Devemos aprender dele que é manso
e humilde de coração. Porque o Pai ama o Filho, Ele carrega os nossos próprios fardos. Porque o Pai ama o Filho, nós ouvimos a sua voz. E naquele dia, nos encontraremos no céu, entre as nuvens. E aqueles que morreram com Cristo primeiro, ressuscitarão primeiro. Você sabe o que é isso? É a própria felicidade do Senhor sendo revelada de uma maneira tão abundante, ao ponto de quando chegarmos lá na Cidade Santa, a ideia é muito próxima, assim, nossa, eu sempre fui daqui. E você também está aqui, amados irmãos, muitos entes queridos que já se foram do meio de nós e estão diante do Senhor, clamando agora, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Até quando, Senhor? Então o Senhor não virá com a sua ira e justiça. Até quando? Se olharmos para Apocalipse, ele diz, até que se complete o número dos eleitos. Dentro dessa perspectiva, ao completar esse número, todos nós, como família de Deus, passaremos a eternidade, gozando nele, se alegrando nele, com a nova vida nele, e olharemos diante da cidade santa, na praça principal, o próprio Cordeiro de Deus, lembrando que estamos lá por causa dele, e passaremos a eternidade por causa dele, e conheceremos Ele, e por mais que passemos a eternidade, será eternamente desconhecido para nós, porque Ele é muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem uma realidade que transborda qualquer pensamento, e viveremos ao abrir ou fechar os nossos próprios olhos, porque não haverá mais noite, nem dia, porque o Senhor brilhará por toda a eternidade, será sempre sol, alegria, porque, amados irmãos, Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso é empatia, porque o Pai ama o Filho. Você entende o que é isso? Nos dias dos pais, olhemos para o nosso Pai Celestial, que nos ama por causa do seu Filho, e Ele vai nos dar, e Ele tem nos dado uma novidade de vida. E aquela dor que nos faz a gente dormir, ou muitas vezes quando esse ambiente tão frio não faz a gente com o nariz congestionado, Deus vai dar para nós uma nova primavera, aquecendo os nossos corações. E hoje podemos dizer mais uma vez, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos constrangidos porque no dia dos pais o Senhor se revela para nós como Pai da eternidade. Pai, estamos constrangidos porque num dia como esse muitos estão em casa reclamando porque não tem a presença do seu pai biológico. Mas, Pai, visita esse homem, essa mulher que se sente desamparado e revela que o teu amor alcançou, porque o Pai ama o Filho e o Filho se entregou por nós. Pai, no nome de Jesus, nos desperta para olharmos para cima. Nós não queremos apenas um relacionamento de uma criança que se aperta a tua perna, ó Deus. Nos faz olhar para cima e perceber que Tu tem braços de amor para todos nós. Porque o Senhor nos acolhe em seus braços amorosos. Porque o Senhor nos acaricia, nos inspira, nos protege. Ó Deus, no nome de Jesus, que a Igreja Presbiteriana Maranata compreenda que há muito a fazer, mas há muito a se permitir. Que possamos abrir o nosso coração em amor e perceber o Teu afago, ó Deus, ouvir a Tua voz, voltarmos a ser como crianças, ó Deus, dentro da perspectiva de estar sempre disposto a aprender, estar sempre disposto a perdoar. Pai, no nome de Jesus, não nos deixa que os nossos deslizes nos leve para lugar tão distante da casa, porque a casa toda é Tua e o Senhor é o dono da casa. Que possamos ter um encontro íntimo a cada manhã contigo,
Que cada pai aqui, ó Deus, possa dobrar os seus joelhos e esperar do Senhor o pão de cada dia. Pai, que cada pai possa dobrar os seus joelhos e ser inundado pelo amor do Filho para transbordar para sua esposa e para os seus filhos. O Senhor sabe que muitas vezes a caminhada do homem é tão solitária, mas ela é solitária por causa da nossa presunção e vaidade, da nossa autossuficiência. Quebra, Senhor, no nome de Jesus, o pecado da presunção, da autossuficiência de muitos homens, a começar da nossa igreja, a começar de mim. Me ajuda, Senhor, a compreender que sou dependente de Ti e que o Senhor usa homens e mulheres, que possamos abraçar mais, ouvir mais, perdoar mais. Muito obrigado por esse Dia dos Pais, ó Deus, tão transformador, porque nos inspirou que temos um Pai eterno, o nosso Pai celestial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nos ensina a orar de maneira simples e profunda, porque o Senhor está no quarto, o Senhor está em nós, para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.